O São Paulo é derrotado pelo Juventude por 3-1 e dá adeus à Copa do Brasil. A equipe foi eliminada nesse jogo de volta, válido pela quinta fase da competição, e se despede de forma extremamente precoce de uma competição que estava sendo levada com bastante seriedade, principalmente pela parte financeira, uma vez que é a premiação mais alta das competições nacionais. O tricolor dá adeus e volta para a capital paulista com um sentimento negativo. Fazer uma análise para vocês. O São Paulo já foi a campo, entendendo a importância desse confronto, foi a campo com força máxima, uma escalação muito parecida com aquela vista contra o Corinthians no fim de semana em clássico, no qual também foi derrotado. Já são 5 jogos sem vencer. Um jogo que aconteceu em Caxias do Sul. Alfredo Jaconi, um estádio muito conhecido pelo Roger Machado, que teve 2 passagens pelo Juventude em 2014 e em 2024, e o São Paulo que sofreu do início, do primeiro minuto até o final, né? Então era um tricolor que desde o primeiro tempo estava sendo bastante pressionado pelo Juventude, muito espaço ali deixado, principalmente nas laterais, né? O Roger Machado foi a campo com o Cédric Soares, com o Enzo Dias, que não fizeram uma partida tão boa, então muitas das jogadas mais perigosas do Juventude estavam nascendo ali pelos lados, o meio de campo que também não estava funcionando muito bem, com muitos espaços, e aí o Juventude com finalização atrás de finalização, até então com o Rafael dando conta, mas a coisa esquentou ali próxima dos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, porque o Luciano começou a sentir um incômodo na coxa, ele até tentou sustentar ali um pouco no gramado, porém não aguentou de dor, precisou deixar, e ao que tudo indica, uma lesão muscular na posterior da coxa, um jogador que não tem um histórico de lesões, mas ele tem uma das maiores minutagens do elenco do São Paulo, né? Ele tem sido uma peça muito frequente nesse sistema do Roger Machado, é artilheiro e destaque do time na temporada, então um destaque que com certeza vai fazer muita falta para esse São Paulo. Quem entra no lugar, o Ferreirinha, né? Que já é meio que seu substituto imediato. Ferreirinha com apenas 33 segundos em campo, comete ali uma falha, ele acaba entrando numa disputa com o Rodrigo San, né, zagueiro do Juventude. Nessa disputa ele acaba batendo com o braço no rosto do zagueiro, a arbitragem entende como agressão, o jogador é expulso. Ele tinha somente 33 segundos de jogo, deixa o São Paulo com a menos, as equipes vão para o intervalo sem gols, porém bagunça toda a estratégia e todo o esquema de Roger Machado, que volta do intervalo tentando defender um pouco mais o time, tentando deixar a equipe com um sistema com aspecto ali mais defensivo. Ele coloca o Osório, que é um jogador revelado em Cotia, tá começando a ganhar alguns minutos no profissional agora, então não é um jogador tão experiente. O sistema não funciona, o Juventude consegue aproveitar muito bem as falhas do São Paulo nesse jogo, né? Como eu disse, principalmente pelas laterais. Daí que nasce o gol do Gabriel Pinheiro, deixa o agregado empatado. Tem o gol também do Marcos Paulo. O São Paulo tenta reagir, tenta se proteger. Até mais ou menos aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, estava parecendo entender o que queria fazer. Roger Machado arrisca, dá uma cartada de colocar o Gonzalo Tapia em campo. Tapia que não marcava desde janeiro, consegue marcar o único gol do São Paulo na partida. Até então, o agregado empatado, o banco do São Paulo comemorando muito, mas um clima muito tenso. Lembrando que o Roger Machado tá bastante pressionado, né? Não tô falando necessariamente de uma demissão ou não, essa é uma informação que a gente ainda não tem no momento. A informação que a gente tinha até antes dessa partida, inclusive apurada aqui no lance, é que independente do resultado, a diretoria colocaria o Roger, teria esse respaldo com o Roger, vazou inclusive um áudio do Harry Macis, presidente tricolor, falando que ele não teria dinheiro para demitir o Roger agora, porque ele já tá lidando com 3 multas rescisórias. Foi um áudio que veio à tona, ele ganhou bastante visibilidade, ele viralizou muito, fez bastante barulho nessa semana, então essa classificação aliviaria bastante essa pressão do Roger Machado, mas ela não veio. E nos acréscimos, Mandaca, que é um jogador do Juventude que estava voltando de lesão, mais uma vez se aproveita das falhas defensivas do São Paulo e consegue colocar a equipe mais ainda à frente no placar, garante a classificação do Juventude e a despedida precoce do São Paulo na Copa do Brasil. Um São Paulo que não perdia no Alfredo Jaconi desde 2019, há 19 anos no caso, e desde 2019 conseguia chegar pelo menos até as oitavas de final da competição. Então um clima bastante tenso no elenco tricolor. O Caleri deu uma entrevista muito forte pós-jogo falando que o elenco errou, que eles têm que sim assumir a culpa e agora esperar para ver quais vão ser os próximos passos, tanto da diretoria
Como vai ser a reação da torcida com o Roger Machado também, né? O Tricolor tem mais um jogo fora de casa. Nesse domingo vai enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão lá no Maracanã. Reencontro do São Paulo com o Zubeldia. E na próxima semana volta a jogar em casa. Vai dar para sentir um pouco mais esse termômetro do Morumbis. Vai enfrentar o Boston River pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o São Paulo pensa bastante nas Copas. Estava priorizando o Brasileirão e a Copa do Brasil principalmente. Mas agora a rota deve mudar um pouco com essa eliminação precoce. Pensando principalmente no lado financeiro do clube. E lógico, todas as informações desse pós-jogo polêmico vocês acompanham aqui no Lance. E aí, você gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilha com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, né, e ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos publicados aqui no Lance TV.